Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online. Que Deus possa te abençoar e que Ele possa ministrar de maneira poderosa ao seu coração nessa noite. Você certamente está percebendo que o seu pastor, nesse momento, está sentado. Não porque eu esteja cansado, irmãos, mas porque no dia de hoje, na nossa reflexão, nós iremos talvez nos estender um pouco mais, em virtude da necessidade que nós temos de refletir de uma maneira um pouco mais extensa no tema que nos foi proposto para essa noite. E eu quero pedir que você que já está se conectando conosco, que você compartilhe essa live, que você envie para os seus amigos, familiares, vizinhos, para que o maior número de pessoas possível possa vir a ser abençoado através da palavra de Deus que haverá de ser ministrada nessa noite. E hoje nós também então estamos encerrando a nossa série de mensagens intitulada Para a Glória de Deus. E ao longo desse mês nós refletimos sobre alguns assuntos que nos remetem às nossas necessidades, às dimensões da vida humana. Falamos sobre dinheiro, tecnologia, política e nessa noite nós falaremos sobre sexo. Mas antes, há algo interessante, sobretudo no texto escolhido, que embasou, que fundamentou toda essa nossa série de mensagens. Texto esse que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E eu já peço de antemão que você vá lá, pegue a sua Bíblia, pegue um caderninho, para que você possa anotar as referências, os textos que nós usaremos ao longo da nossa reflexão dessa noite. Hoje nós iremos fazer um pequeno tour na palavra de Deus. Mas o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, aonde está o versículo que fundamenta e fundamentou toda a nossa série de mensagens ao longo desse mês, diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Há algo interessante, ou duas coisas que me chamam a atenção nesse versículo de maneira específica, é que ao longo de todo o contexto no qual esse texto está inserido, Paulo está advertindo a igreja de Corinto sobre o perigo da idolatria, o perigo de coisas que, não sendo Deus ou o único Deus, o Deus verdadeiro, acabam adquirindo status de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. E aqui então ele está concluindo toda a sua argumentação, ele está concluindo toda a sua ideia. Por isso, inclusive, nesse versículo inicia-se justamente com essas palavras, assim, em algumas versões, ou portanto, ou seja, uma ideia está sendo concluída. E Paulo conclui essa ideia trazendo para nós duas coisas, ou algumas coisas, que nos parecem tão simples, porém que são tão necessárias para nós. Paulo vai dizer, portanto, quer vocês comam ou bebam. E o que era a comida, ou o que são a comida e a bebida, senão necessidades inerentes a nós, seres humanos? Quando temos sede, quando temos fome, nós temos necessidades. E o que são as necessidades, senão coisas que nós temos, que nós possuímos? Necessário é tudo aquilo que eu preciso ou que eu possuo e que de alguma forma precisa ser suprido. E Paulo vai concluir essa ideia então fazendo referência a essas necessidades que nós julgamos serem básicas, comida e bebida. Mas quando nós entendemos e observamos a dimensão do contexto, como eu disse para você há pouco, Paulo está falando aqui, concluindo um pensamento, fazendo uma advertência acerca da idolatria.
E por que Paulo conclui uma ideia acerca da idolatria, fazendo referências a necessidades inerentes ao homem? E eu me arrisco a dizer que Paulo faz essa referência, o Espírito Santo usa a vida de Paulo para nos deixar essa palavra também como um alerta para que a necessidade, ou seja, aquilo que eu possuo, se ela não for fundamentada, suprida e colocada diante de Deus, aquilo que eu possuo pode me possuir, deixando de ser uma necessidade e se tornando um falso Deus, se tornando um ídolo. E aqui, queridos, então está o perigo de nós deixarmos de possuir, de termos a gestão sobre as nossas necessidades e permitirmos que elas venham nos possuir, pois assim deixamos de ser senhores e passamos a ser servos. Eu deixo de possuir e me torno agora, eu passo a ser possuído por uma determinada coisa, por determinada circunstância, por determinado objeto. E isso então reforça tudo o que vem sendo dito ao longo desse mês. O dinheiro é sim, nos tempos de hoje, nos tempos nos quais, no qual nós vivemos, o dinheiro é uma necessidade. Porém, se não bem administrado, pode deixar de ser algo que eu preciso possuir e pode se tornar algo que me possui. O dinheiro pode se tornar um ídolo, um falso Deus. O dinheiro pode começar a controlar a minha vida. De igual modo, a tecnologia, de igual modo, a política. E aí nós precisamos entender e perceber que no final das coisas, sobre o que nós estamos falando ao longo desse mês, não é necessariamente sobre dinheiro, não é necessariamente sobre tecnologia, política, ou como nós falaremos nessa noite, sobre sexo. O que nós estamos falando aqui é sobre idolatria. E como se prevenir da idolatria? Bem, a Bíblia também nos responde. O sábio Salomão, no seu livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, você pode abrir aí na sua Bíblia, Provérbios 4, 23. O sábio Salomão vai nos deixar o seguinte alerta: sobre tudo que tenha que guardar, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós temos advertido você nesse tempo sobre então a importância de guardar o seu coração, sobre a importância de visitar o seu coração e verificar o que ou quais as coisas que, não sendo Deus, estão sentadas no trono da sua vida, que somente Deus deve estar. Mas cabe a mim nessa noite encerrar essa série e trazer para você uma reflexão sobre esta outra dimensão da vida humana, que é o sexo. E é interessante porque nós, por vezes, entendemos que falar de sexo é falar da cintura para baixo, mas olhando para as Escrituras, nós precisamos entender que talvez o problema que nós, por vezes, tenhamos da cintura para baixo, começa da cintura para cima, no nosso coração e na nossa mente. E eu quero pensar com você nessa noite sobre sexualidade redimida. Sexualidade redimida. E para isso nós precisamos começar a trabalhar alguns conceitos. E sexo, por vezes nós não precisamos falar, até porque isso é algo que tem sido falado a todo instante, de tal maneira que se tornou algo comum, algo que é tratado por vezes de maneira banal e leviana. Mas eu quero que você entenda principalmente a ideia de redenção, de algo que foi redimido. E uma das definições da palavra redimir, e que eu julgo ser a mais propícia para que nós possamos prosseguir nessa reflexão, é redimir enquanto o sentido de resgatar. Sexualidade redimida é uma sexualidade resgatada. Mas resgatada de quê? O que
aconteceu com a sexualidade, com essa dimensão da vida do homem, de tal modo que ela precisa ser resgatada? Bem, nós sabemos que a partir de Gênesis 3, toda a criação, tudo aquilo que diz respeito ao homem, as dimensões da vida humana, agora foram manchados, maculados pelo pecado. E aí então há necessidade de que tudo isso, inclusive o sexo, que não é algo sujo como nós por vezes pensamos, precisa sim ser redimido. Mas eu quero então, como eu disse para você, fazer com você algum tour pela palavra de Deus. E nós vamos começar essa nossa reflexão, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, com algumas histórias. Histórias essas que nos trarão lições formidáveis para nós nessa noite. E a primeira história que eu quero meditar com você é uma história que se encontra no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, no capítulo de número 39. Abra sua Bíblia aí, no livro do Gênesis, no capítulo de número 39. E no livro do Gênesis, no capítulo 39, vai nos dizer o seguinte, vai nos contar a seguinte história. José havia sido levado para o Egito, onde um egípcio, Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Aqui nós estamos diante da história de José, que muitos de nós hoje conhecem como José do Egito. E em toda a trajetória da história de José, nós vemos que ele vai passando por algumas adversidades, mas que ao longo de todo o Gênesis que nos conta a sua história, há uma expressão que se repete, e a expressão de que Deus estava com José. E isso já serve de lições para nós, de que o fato de Deus estar conosco, o fato de Deus ser conosco, não nos livra de passarmos por tribulações, por provações e por tentações. José era alguém com quem Deus estava, mas ainda assim José passou por inúmeras dificuldades. E José nasceu também com um problema que muitos de nós queria ter nascido. José nasceu com o seguinte problema: José era bonito. José era alguém bonito. Além de ser alguém que Deus se fazia presente na vida dele, e o texto vai nos dizer que Deus prosperava José, como se não bastasse isso, o sujeito era bonito. Agora, irmãos, imagina o seguinte: imagina um jovem crente de Deus, próspero e bonito. Talvez você que esteja nos assistindo, uma irmã solteira que não está nos assistindo, já está aí clamando, pedindo para que Deus envie um José para você. Pois bem, acontece que, talvez assim como você deseja um José na sua vida, a esposa de Potifar, ao olhar para aquele belo jovem, para aquele jovem abençoado, o cobiçou. Começou a desejá-lo. E aqui eu preciso que você olhe para esse texto, não como algo, uma narrativa tão somente de algo que aconteceu há muito, muito tempo atrás, mas eu quero que você olhe para esse texto e consiga perceber o quão atual ele é, porque esse texto, essa história que a Bíblia nos apresenta, que Deus decidiu que estivesse aqui na sua palavra,
ele nos apresenta algo que ainda hoje, de certa forma, é um tabu para muitos de nós. É o fato de uma mulher casada olhar para outra pessoa e cobiçar. Ou o fato de uma mulher ter a iniciativa, tomar a frente ao ponto de falar assim: meu filho, vem cá comigo, deite-se comigo, vamos ter uma relação íntima. Bem, isso não é algo que acontece nos dias de hoje, como alguns tentam, por vezes, ventilar, não, que as mulheres hoje estão mais para frente. Bem, se isso é uma verdade, então a esposa de Potifar era uma mulher além de seu tempo, porque ela tinha ações muito parecidas com, talvez, com aquela que nós vemos ao nosso redor. Mas um dos pontos que eu quero destacar com você aqui é o seguinte: em nenhum momento no texto nos é dito que aquela mulher decidiu necessariamente ter atração por José. Inclusive, o texto nos diz que depois de algum tempo, agora pense comigo, querido irmão, querida irmã, está lá um sujeito bonito andando para lá, forte, elegante, e o sujeito anda para lá, anda para um outro lado, e você esbarra com aquele sujeito todo dia, e aí agora pensamentos começam a ser gerados. E aqui, nessa noite, a proposta é que nós tenhamos uma conversa franca, e dentro dessa conversa, e a partir desse texto, uma coisa que eu quero dizer, sem nenhum medo, sem nenhum pudor para você, é de que sim, é possível que você, ao ver uma outra pessoa, e você que é casado ou casada e nos assiste, é possível que você, apesar do compromisso que você tem com o seu cônjuge, você olhe para outra pessoa e cobice e deseja essa pessoa. E até então, isso é tão somente reflexo da nossa natureza pecaminosa. A grande questão não é necessariamente se eu vou pensar ou sentir isso, mas é o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo ou pensando. Há uma frase que é atribuída a Charles Spurgeon, onde ele vai dizer o seguinte, que você não pode evitar com que os pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar com que eles façam ninhos, porque esses desejos, e a esposa de Potifar então, ela nos traz essa dimensão da nossa humanidade caída. Ela olha para José e deseja, e talvez, bem talvez, se ela servisse ou conhecesse o Deus de José, ela lidaria de uma forma diferente com todos esses pensamentos e sentimentos, mas acontece de que ela não conhecia o Deus de José. Inclusive na sua cultura havia outros deuses, e agora então ela segue aquele conselho que parece bem atual, e que por vezes nós, até bem intencionados, damos uns aos outros, do tipo: faça aquilo que diz o seu coração. E aquela mulher então, ela segue o desejo do seu coração, e o desejo do seu coração naquele momento dizia respeito a ter uma relação íntima, sexual com José. E o texto prossegue dizendo que no versículo 8, apesar do convite que essa mulher faz, há uma ação diferente de José, que vai dizer o seguinte: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Observa que em toda a argumentação de José, é no final da sua pergunta que ele apresenta a razão principal pela qual ele não se rende à proposta indecente feita a ele de se deitar com a mulher de seu senhor: o seu temor a Deus. E não apenas isso, o texto continua, versículo 10: assim, embora ela insistisse com José dia após dia,
ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Deixa eu dizer algo para você. Nós hoje estamos falando sobre sexo. Estamos falando sobre uma das dimensões da vida humana que foram criadas para a glória de Deus, mas que em virtude do pecado foram maculadas, foram manchadas, foram denegridas. E agora, uma série de compulsões na área sexual atingem todos nós, inclusive nós que fazemos parte da igreja de Cristo. E aí a grande questão é como lidar com isso. E quando nós olhamos para a vida de José, nós percebemos que ele não só não cede no primeiro momento pelo seu temor a Deus, como ele começa aqui a buscar formas, mecanismos de proteção, porque a proposta indecente é feita diariamente. E deixa eu dizer algo para você que está conectado conosco nessa noite. Diariamente você, homem, que está trabalhando, que está nos seus afazeres, você diariamente tem um bombardeio de informações, de propostas indecentes, de pessoas do sexo oposto, ou até mesmo do mesmo sexo, para que você venha denegrir, venha usar esse presente de Deus dado ao homem, que é o sexo, para desfrutar do prazer de maneira errada, de maneira a não glorificar o nome de Deus, mas de maneira egoísta, de tal modo aonde o principal objetivo é satisfazer tão somente o seu próprio objetivo. De igual modo, você, mulher, de igual modo, os nossos jovens, e todos nós, que ainda mais nos tempos nos quais nós nos encontramos, aonde estamos aqui em contato uns com os outros, não no presencial, não no contato físico, mas nesse ambiente virtual, aonde você tem uma tela que está vendo justamente nesse exato momento a imagem aqui do seu pastor, trazendo uma reflexão para você, mas pode haver uma outra janela nesse exato momento, aberta no seu celular, no seu computador, com propagandas indecentes, com mensagens pornográficas. E aí nós precisamos entender de que é preciso, ou que a forma correta de lidarmos com a sexualidade, com os desejos que são humanos, começam com temor a Deus, mas que para lidar com as propostas, para que essa dimensão seja desfrutada da maneira errada, é preciso que nós venhamos elaborar mecanismos de defesa. Eu ouso dizer que esse jovem José, se fosse nos dias de hoje, ainda um jovem, e diante de uma proposta como essa, se ele recusasse essa proposta, na sua escola, ele teria que lidar com o bullying, ele teria que lidar com a chacota, com as piadas que seus amigos certamente fariam, piadas de baixo calão, piadas machistas, aquelas que você talvez fique agora um pouco horrorizado de ouvir o seu pastor falando, mas que você conhece bem. Um jovem, um menino cristão que se nega a perder a sua virgindade em tempos como esse, e que vai ouvir coisas do tipo: você não gosta da fruta, não? Você não é homem? Ou, inclusive, você, pai, que é cristão, mas que trata de uma maneira diferente, a partir de uma perspectiva machista, o seu filho e a sua filha, com ditados do tipo: prenda as suas cabritas, porque meu cabrito está solto. É um negócio desse aí, porque eu já ouvi isso, e eu ouvi isso da boca de pessoas que se diziam cristãs. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um menino, um jovem, um homem de Deus, e que conseguiu lidar de maneira saudável com a sua sexualidade. O texto não nos diz se José também se sentiu atraído, mas o texto também não diz que ele não se sentiu atraído. Mas independente da circunstância, houve uma escolha. José, por conhecer a Deus, optou por mover a sua sexualidade para a glória de Deus. A mulher de Potifar não conhecia a Deus,
e deu vazão aos seus sentimentos de uma maneira aonde o nome de Deus certamente não teria sido glorificado. E o final dessa história você conhece muito bem. Por se manter firme, por permanecer naquilo para o qual foi chamado, por optar honrar a Deus, ele terminou na cadeia. Deixa eu dizer algo para você, e sobretudo dentro da perspectiva do tema proposto para essa noite, que era a sexualidade. Manter as nossas convicções acerca do sexo, da perspectiva e da cosmovisão bíblica, nem sempre resultará em consequências necessariamente ou no primeiro instante que nós venhamos a considerar como sendo boas. Foi justamente a firmeza de José que fez com que ele fosse parar na prisão, acusado injustamente por não ter cedido a uma proposta indecente. A pergunta que eu te faço a partir dessa história é: qual é o preço que você está disposto a pagar para viver uma sexualidade para a glória de Deus? Mas eu quero agora contar uma outra história para você. E essa outra história, ou para que nós possamos meditar juntos nessa outra história, eu quero te convidar a abrir no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. E no capítulo 11, vai nos contar a seguinte história. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar para saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para a sua casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. E aí, ao longo de toda a narrativa, você vai perceber de que Davi, ele começa a arquitetar um plano maligno para tentar de alguma forma amenizar o pecado que ele já havia cometido. E aqui então nós estamos agora numa outra história. E dessa vez, nós não estamos olhando para uma mulher egípcia que não sabe lidar com as suas compulsões sexuais e que não conhece a Deus. Não, nós estamos olhando para a vida de um homem, que a Bíblia vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus, que conhecia a Deus, mas que ainda assim não soube lidar com suas compulsões, com a sua sexualidade, de maneira a glorificar a Deus. E o texto vai nos dizer então que em dado momento Davi levanta, ele se espreguiça e do seu palácio ele avista uma linda mulher. E essa linda mulher é Betseba, uma mulher que não poderia ser sua, porque já tinha um compromisso, um relacionamento com alguém que fazia parte do seu círculo social, alguém que pertencia ao seu exército, alguém que liderava, alguém que era responsável pela sua segurança. Mas ainda assim, Davi não soube lidar com a sua sexualidade, a tal ponto então que ele se entrega a esse desejo. E observa, o problema, e aqui a gente poderia
talvez aqui passar muito mais tempo elaborando ou meditando em qual teria sido o start, o início desse problema que nos é descrito, mas o ponto é, Davi ele vai se espreguiçar, ele olha, estava diante dele, ele abriu as janelas, ele saiu do seu espaço, e de repente agora ele avista essa linda mulher. O texto vai dizer no versículo 2, segundo Samuel 11, no versículo 2, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do seu palácio. E ali, daquele lugar, do terraço, ele avista várias coisas, e uma das coisas que ele avista, e que chamam a atenção, e que despertam o seu desejo, é a mulher de Urias. Hoje, nós temos um terraço, uma janela, um espaço que nos dá uma visão de muitas coisas, e dentre essas muitas coisas, algumas delas podem nos despertar sentimentos e desejos, que se não forem colocados diante de Deus, podem nos levar à ruína. Esse terraço dos dias de hoje é a internet. Você hoje pode estar navegando, procurando uma informação para realizar um trabalho da faculdade ou para prover uma informação que foi solicitada para você no seu trabalho e se deparar com uma mulher, ou com um homem, ou com coisas que vão despertar um desejo em você que precisa ser colocado diante de Deus, mas Davi não soube fazer isso. E por não saber fazer isso, então agora ele se envolve numa relação de adultério. Ele peca contra Deus. Na primeira história, um homem de Deus, que por temer a Deus, soube como recusar a proposta que lhe foi feita. Nessa outra história, um homem de Deus, que não soube lidar com os seus sentimentos de maneira a glorificar a Deus, e que agora se envolve no adultério. Mas ainda no segundo livro de Samuel, não mais no capítulo 11, mas eu quero te convidar agora para o capítulo 13. Pulamos um capítulo, e vamos ler o que se encontra em 2 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 1, que vai nos dizer o seguinte: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e lhe parecia impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Semeia, irmã de Davi. Deixa eu dizer algo para você, nós vamos continuar lendo essa história, mas eu quero que você agora comece a observar de que o fato de eu e você pertencermos à igreja de Deus não nos livra de vivenciarmos tudo aquilo que qualquer família no mundo pode viver, uma vez que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos ou estávamos antes de ser alcançados por Ele. Mas o fato é de que nós estamos agora, e nós vamos ler essa história, diante de uma família que não é uma família pagã, não é uma família de jovens que foram para a universidade e que de alguma forma foram influenciados por ideologias que ofendem a fé cristã. Nós estamos diante de uma narrativa que vai nos apresentar a família de Davi, uma família onde um homem conhecia a Deus, servia a Deus e tinha experiência com Ele, mas nem por isso essa família não passa por dificuldades, nem por isso essa família não passa por problemas. Eu vi algo esses dias que eu achei muito interessante. Só há uma família que não tem problema. Só existe uma família que não tem problema. E essa família é composta por 3 pessoas. É a família onde você tem o pai, o filho
e o Espírito Santo. Essa família é perfeita, essa família não tem confusão, mas sem essa família, ou além dessa família, todas as demais têm problemas, têm dificuldades. E aqui está uma trama que parece a trama de um filme, uma trama que parece a trama de uma série da Netflix, aonde dentro da família real, irmãos agora começam a desenvolver relacionamentos não tão saudáveis assim. O texto vai nos dizer que Amnon, filho do rei, e como nós chamamos um filho do rei? Como nós nos referenciamos à filha de um rei? São príncipes, são princesas, são pessoas que de alguma forma estão ali ligadas ao trono. Mas Amnon agora olha para Tamar, irmã de Absalão, e que consequentemente é sua meia-irmã, e ele agora é tomado de um sentimento tal por sua meia-irmã, a ponto de adoecer. O texto vai nos dizer que ele adoece, versículo 2, Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, e agora ele fica doente. E aí no versículo 3, algo começa a acontecer. Amnon tinha um amigo muito astuto, guarde essa palavra, muito astuto, chamado Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Deixa eu falar algo para você. Essa expressão astuto, que é usada para fazer referência ao amigo de Amnon, Jonadab, é a mesma referência que é feita à serpente no Éden, astuto. Queridos, e agora uma palavra aos pais que nos assistem. O que nós vamos ler ao longo desse capítulo representa não um fato distante de nós, mas infelizmente um fato que se faz presente ainda mais nesses tempos de distanciamento social, que são os casos de abuso infantil, de estupro. O que nós vamos ler aqui é uma narrativa de estupro, e que, mais uma vez, vai nos apresentar a realidade dos nossos corações caídos e maculados pelo pecado. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Amnon está ali, ele está com um desejo, ele tem um sentimento que o faz adoecer, mas ninguém percebe. Apenas alguém que a Bíblia vai descrever como sendo um astuto, uma serpente dentro da própria casa. Deixa eu dizer algo para você, todos nós somos e estamos muito ocupados nesses últimos dias, mas nós precisamos entender que se nós não priorizarmos aquilo que deve ser prioridade, Deus, a nossa família, nós abrimos espaço para que serpentes, que por vezes estão na nossa casa, possam instruir, orientar e influenciar a nossa família, as nossas crianças, os seus filhos. Ninguém perguntou o motivo de Amnon estar abatido, mas alguém astuto perguntou, o que está acontecendo? E aí você pode falar assim, não pastor, eu trabalho muito, mas meu filho fica com meu irmão, meu filho fica com meu marido, meu filho fica com o tio, com a avó, e aqui eu não estou querendo despertar a sua desconfiança, mas eu estou te trazendo aqui um fato, eu estou te trazendo aqui estatísticas que você pode encontrar das mais variadas e que vão comprovar que essa narrativa bíblica não se trata tão somente de um fato isolado, mas trata-se de uma realidade, uma triste realidade que assola o nosso mundo, de crianças, de pessoas que passam pelo trauma do abuso sexual, do estupro, e aonde, por vezes, a maior parte desses abusadores são pessoas da própria família. Quem aqui vai agora cometer esse ato contra a sua própria irmã, contra a sua própria meia-irmã, não é alguém distante, mas é alguém da própria família.
Mas você, não, mas meu filho não fica com nenhum estranho, não fica com familiar, mas tem internet lá, tem Wi-Fi. A internet também tem uma série de informações, de pessoas, de recursos, cheio dessa descrição de perversidade, instrumentos que são por vezes utilizados de maneira astuta para perverter, para influenciar e direcionar a vivência do sexo e da sexualidade de maneira equivocada. E aqui então, após fazer essa pergunta, ainda no versículo 4, no final do versículo 4, Aminon responde à pergunta de Jonadab. Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos, aqui mesmo, e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e o assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Observa aqui, de repente a cena muda. Jonadab dá um conselho, Aminon acata esse conselho, eles agem então com perversidade. Ele faz um pedido a Davi, Davi endossa esse pedido. Tamar agora está ali preparando o bolo para que seu irmão possa sair daquela condição de tristeza, de abatimento, até que em dado momento ele manda para fora todos os funcionários, e fica tão somente Tamar. E agora ele recusa-se comer o bolo, e agora ele faz uma proposta à sua minha irmã, e a proposta é: observe e guarde isso, versículo 11 do capítulo 13, deite-se comigo, o que está na sua Bíblia? Minha irmã. E aí olha versículo 12, mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma loucura dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Você acha que Aminon, Absalão, Tamar não conheciam ainda de que tão somente no sentido cognitivo, tão somente no sentido da informação e talvez não da experiência, quem era Deus? Você acha mesmo que a história acerca de seu pai Davi, que era conhecida em Israel, não era conhecida pelos seus filhos? Certamente era. Esses filhos de Davi, de alguma forma, conheciam a lei de Deus. Mas o fato de Aminon conhecer a lei de Deus, lei essa que a própria Tamar tenta de alguma forma usar para trazer ao seu irmão a realidade de que aquilo que ele está prestes a fazer não deve ser feito, essa lei é ignorada. E agora o texto vai nos dizer que Aminon violenta Tamar. Versículo 15. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mande-me embora, seria pior. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, lhe disse: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Querido, olha que
pesado. Olha que interessante. Amnon tem um profundo desejo. Ele fica abatido porque ele se encanta, ele se apaixona por sua meia-irmã. E aí ele faz um convite para ela: deite-se comigo, minha irmã. Mas, uma vez tendo suprido as suas necessidades sexuais, o seu apetite sexual, uma vez tendo dado vazão às suas compulsões da maneira errada, ele não olha mais para Tamar como a sua meia-irmã. Ele não sente mais uma atração, ele sente aversão, e não a chama mais de irmã, a chama de mulher. E agora chama novamente seus funcionários para retirarem dali. Tamar entra naquele quarto como irmã, e sai daquele quarto como literalmente uma mulher que foi agredida na sua feminilidade, uma mulher que foi agredida na sua identidade. E se você olhar logo após toda essa história narrada no capítulo 13, nós não temos mais citações acerca de Tamar. Parece que a sua história termina nesse trauma. Talvez você, mulher, ou até mesmo homem, jovem que me assista, talvez ao ler essa narrativa você esteja sendo remetido a experiências pelas quais você passou. Talvez no papel de Tamar, tendo sido abusado. Talvez no papel de Amnon, tendo sido o abusador. Eu quero dizer para você que há, nesse tempo, no dia de hoje, a redenção para você. E nós estamos aqui, a igreja está aqui, a liderança está aqui, para ser instrumento de cura na sua vida. Mas a narrativa, ela prossegue. Logo então, no versículo 18 do capítulo 13 vai dizer: então o servo a pôs para fora e trancou a porta, e ela estava vestindo uma túnica longa, pois era o tipo de roupa que filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Aquela menina agora passa por um trauma, ela foi abusada, ela foi estuprada, e agora ela passa, uma série de coisas estão na sua mente, e ela está lamentando, ela está chorando em alta voz, até que no versículo 20 vai dizer o seguinte: Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Amnon fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Querido, olha essa narrativa, e olha os casos que nos são, infelizmente, narrados, nos são apresentados diariamente, de casos como esse, de violência sexual no ambiente familiar. É essa dinâmica. O abusador é alguém da própria casa, e que depois a pessoa que foi violentada ainda tem que ouvir coisas do tipo como Absalão falou para ela: não se deixe de se dominar pela angústia. De outra forma, ou contextualizando, seria: silêncio, não conte para ninguém, não deixe ninguém saber da sua dor, da sua vergonha, do seu sofrimento. A vítima que é silenciada, que é vitimizada duas vezes, porque não pode sequer expressar a própria dor. Nos dias de hoje nós contextualizamos isso da seguinte forma: e há numa sociedade como a nossa, machista, nós olhamos para as meninas que sim, que por vezes se vestem de uma forma muito provocante e que despertam aquilo que há em nós, e talvez aquilo que há de pior em nós, a ponto de nós, por vezes, justificarmos uma atrocidade que é a violência sexual, que é o estupro,
com argumentos do tipo: também estava andando sozinha, também estava com essa roupa, também estava quase sem roupa. Isso é uma forma de silenciar, isso é uma forma de calar, e é mais ou menos isso aqui que acaba de acontecer. E o interessante, ou o triste dessa história, é que Davi sabe de tudo isso que aconteceu. Ele fica indignado, mas a indignação dele não faz com que ele tome uma ação em relação ao que foi feito. Ele se indigna, mas no instante seguinte, ele toca a vida. Quantos de nós ficamos indignados com essas informações nos noticiários, mas sequer colocamos essas questões em oração? O texto também vai dizer que Absalão ficou com ódio no coração, mas não falou nada. E se você continuar lendo essa narrativa, você vai observar que 2 anos depois, ele tem a oportunidade, então Absalão mata Amnon, justamente por causa desse fato. Uma última história que eu quero contar para você, é uma história que se encontra no Evangelho de João. Vamos para o Novo Testamento. João capítulo 4, Evangelho de João no capítulo 4. E eu quero ler com você essa outra história, que trata também acerca da sexualidade. João capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria te dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água do poço, afinal o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da sede da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Agora nós estamos aqui diante da narrativa do Evangelho de João. Estamos diante de Jesus, o Jesus que se coloca no caminho de uma samaritana e que agora estabelece um diálogo com ela, quebrando assim alguns paradigmas. O primeiro paradigma de um homem falando sozinho com uma mulher, o paradigma do gênero. Quebrando o segundo paradigma, que era de um homem judeu falando com uma mulher samaritana, o paradigma da raça, da etnia. E aqui Jesus então agora começa um diálogo com essa mulher, e Jesus faz aqui uma evangelização formidável, ao ponto de que aquela mulher agora, diante da fala de Jesus, fica vislumbrada. Então me dá dessa água. É aquela hora que eu e você, que estamos evangelizando alguém, nós faríamos o apelo, pediríamos para aquela pessoa baixar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração e fazer uma oração conosco. Mas Jesus não faz isso. No versículo 15, assim que essa mulher fala que ela quer essa água, no versículo 16, Jesus disse o seguinte: ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, versículo 17. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5,
e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Queridos, nós olhamos para essa cena e vemos Jesus dizendo que tem sede. Mas o fato de Jesus ter sede, na verdade, está desafiando ou apresentando, trazendo luz à sede que havia no coração daquela mulher. A sede que aquela mulher não conseguia suprir com água, mas que tentava suprir com relacionamentos. Relacionamentos estes que também não eram sustentados, estabelecidos da maneira como agradava a Deus, ao ponto dela estar agora no seu 6º relacionamento e com um homem que ainda assim não era seu marido. A ausência, a sede de Deus fez com que aquela mulher se entregasse, vivesse sua sexualidade de uma maneira totalmente equivocada. Diante de 4 histórias que eu coloquei para você aqui nessa noite, a começar pela história de José, com a sua experiência com a mulher de Potifar, passando pela história de Davi com Batseba, vindo até a história de Amnon com sua meia-irmã Tamar, e agora com a história de Jesus com a samaritana. Nós vemos 4 histórias em momentos distintos, mas que nos colocam diante de uma realidade que é humana, sobretudo do ser humano pecador, que é a dificuldade de lidar com a sexualidade, com o sexo para a glória de Deus, fazendo dele um instrumento para suprir carências, para suprir prazeres, ou até mesmo para desfrutar, ainda que de maneira equivocada e temporária, da sensação de segurança. 4 histórias caóticas. E a palavra caos me remete então a um outro texto, ao texto de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Gênesis 1, a partir do versículo de número 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Sem forma e vazia. Um ambiente escuro, um ambiente caótico. Mas a despeito do caos, Deus se faz presente. Eu contei para você, e nós, como eu disse para você, hoje seria um pouco mais extenso, essas 4 histórias caóticas, tristes, mas que talvez você tenha vivenciado alguma delas, ou quem sabe todas elas. Talvez você tenha se identificado com alguma delas. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é consequência daquilo que aconteceu em Gênesis 3. Quando o homem pecou, quando o coração do homem, ou quando no coração do homem, Deus deixou de reinar, e o homem escolheu para si o seu próprio Deus, fez de si mesmo o seu Deus, estabeleceu então a idolatria. Mas embora todas as narrativas sejam consequências daquilo que aconteceu em Gênesis 3, a nossa história, o plano de Deus para o homem, o plano de Deus para você e para mim, começa em Gênesis 1. Em Gênesis 1, nós somos apresentados a um Deus que no meio do caos se faz presente. Um Deus que consegue trazer ordem àquilo que está em desordem. Caos, do caos, daquilo que é feio, daquilo que é sombrio. Versículo 2. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus traz luz, Deus transforma, Deus traz conteúdo, Deus transforma. Deus quer transformar a minha e a sua vida. Deus precisa transformar, Ele precisa resgatar, Ele quer resgatar, Ele quer redimir a nossa sexualidade.
E aqui, em Gênesis, o caos dá espaço ao cosmos, à ordem, a partir da palavra criadora, redentora, transformadora de Deus. E essa mesma palavra se faz presente aqui hoje. E essa mesma palavra vai ser descrita novamente agora no Evangelho de João, no capítulo 1, da seguinte forma. Evangelho de João, capítulo de número 1, que vai nos dizer o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E as trevas não a derrotaram. Essa palavra do Gênesis que cria, João vai chamar essa palavra de Jesus, o Verbo encarnado. Eu quero dizer para você que para que você possa viver o sexo, a sua sexualidade, para a glória de Deus, você precisa permitir, convidar, se abrir à palavra de Deus, que atende pelo nome de Jesus, que é o próprio Deus. Talvez você tenha passado por esses traumas. Talvez você se identificou com José. Você está diante de propostas diárias, constantes, para que você viva e dê vazão à sua sexualidade de maneira a não glorificar a Deus. Talvez você se veja em Davi, alguém que conhece a palavra de Deus, mas que em dado momento deu mais ouvidos ao próprio coração do que à palavra de Deus e cometeu adultério. Talvez você se identifique com Aminon, e talvez você seja um abusador, ou talvez ainda você se identifique com Tamar e tenha sido abusado ou abusada por aqueles que deviam socorrer e proteger você. Ou ainda você se identifique com a samaritana. Você tem buscado suprir as suas carências, a sua insegurança com relacionamentos, tentado suprir a sua sede de amor, se entregando à prática do sexo indiscriminado, a fornicação, quem sabe. Mas eu quero te dizer que a resposta para a necessidade da samaritana é também a resposta para a minha, para a sua, para as nossas necessidades. Jesus é aquele que pode suprir todas as nossas carências e redimir e resgatar a nossa sexualidade para que ela seja vivida para a glória de Deus. Eu quero ainda dizer para você, para que nós possamos encerrar, eu quero dizer para você de que Deus está aqui para suprir, redimir, restaurar a sua vida. Mas, para que você possa experimentar da cura, é preciso então que você vivencie Tiago 5,16, que vai dizer: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Confessem uns aos outros, não para serem perdoados, mas para serem curados. Tiago está falando daquilo que é uma função da igreja. Uma das funções da igreja é ser um espaço, um ambiente para a cura. E se diante dessa palavra proferida nessa noite, traumas, lembranças, recordações
não muito agradáveis vieram à sua mente nessa noite, eu quero te desafiar a nos procurar, para que nós possamos estar te ouvindo, para que nós possamos estar orando por você. E é isso que eu quero fazer também nesse momento, deixando aqui já um spoiler para a nossa próxima série de maio, mês da família, aonde nós estamos fundamentados, aonde nós estamos enraizados, aonde estão as nossas raízes, que seja a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a Tua palavra. Deus, obrigado por esse mês, quando fomos desafiados a pensar e a entender o que a Tua palavra tem a nos dizer sobre essas 4 dimensões da nossa vida: dinheiro, tecnologia, política e sexo, para que possamos vivenciá-las de uma maneira saudável e principalmente de uma maneira que o Seu nome seja glorificado. Deus, destitua agora, arranque agora do nosso coração tudo aquilo ou todos aqueles que estão assentados no trono do nosso coração, trono esse, Deus, que é tão somente do Senhor, reina em nossos corações. Toma, Deus, o Teu lugar em nossas vidas, porque nós queremos viver para a Tua glória. Deus, abençoa, Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que estão assistindo essa mensagem, essa reflexão, e que se identificaram com essas situações. Traga cura sobre esses traumas, traga perdão, traga redenção, venha resgatar, ó Pai, cada um de nós, cada um daqueles, Deus, que talvez ainda estejam vivendo no reino das trevas, mas que o Senhor nessa noite quer resgatar para o reino de Sua luz. Nos abençoa, dá-nos o final de noite na Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.